Estamos de volta com o nosso programa, estamos de volta e vamos dar continuidade em cuidados com a saúde. Quando a gente fala de saúde, agora há pouco a gente estava falando com a nossa ginecologista, mastologista, já iniciando o primeiro dia do mês, né, de outubro, já falando e alertando as mulheres sobre os cuidados que elas devem ter com a sua saúde ginecológica, com a sua mama. Olha, atenção você mulher, mais uma vez eu quero chamar a atenção. Se você é mãe, se você é jovem mãe, não encontre dificuldade para amamentar o seu filho. Faça de tudo para você amamentar o seu filho. Você não tem ideia do bem que você está fazendo para a sua saúde, do bem que você está fazendo para a sua estética, do bem que você está fazendo para o seu bebê, em todos os aspectos. Amamentar, gente, é felicidade, é alegria. Você vê ali seu bebê se amamentando do leite que Deus lhe deu, aquele leite maravilhoso que vai trazer qualidade de saúde para o teu filho logo no início. Ele já vai sentir tudo que Deus faz em nós é perfeito. E muitas pessoas acabam colocando de lado essa perfeição para dar o alimento que o homem quer dar. Então, se você pode, se você tem a oportunidade, alimente seu filho com seu leitinho, com o leitinho que Deus te deu, sabe? Porque esse leite vai fazer um bem enorme para 3 situações na sua vida, para a tua vida, para a vida do teu bebê e, obviamente, para a tua própria estética. Gente, mãe que amamenta filho, Ed, até a barriguinha diminui. Quanto mais você amamenta seu filho, mais sua barriguinha diminui. E também é isso que o Ed estava falando agora, o afeto, o amor, o carinho, aquela ligação que tem entre mãe e filho. Você já passou ali 9 meses ali acarinhando seu bebezinho, conversando com ele, tendo aquela comunicação com ele. Imagina quando ele sai e sente ali seu peitinho. Deus é perfeito. E nós somos também pessoas que Deus nos colocou no mundo com amor. Tá bom? Eu tô falando isso porque nesse mês de outubro a gente vai incentivar muito aqui dentro do Bom Dia que você valorize a sua saúde, que você valorize as suas mamas, evitar o câncer, que você faça seus exames, mas que você se sinta feliz, tá bom? E o seu bebê também. Nós vamos conversar agora com a Rosiane Teixeira, ela é médica geriatra e nós vamos falar da saúde do idoso, né? Nós temos que nos preocupar realmente com a qualidade de vida e hoje é celebrado o Dia Mundial do Idoso. E aí a gente chama a atenção justamente dessas pessoas, né? Dessas pessoas que precisam ter os cuidados e obviamente muitas vezes depende da gente que está pertinho, né? Então nós queremos agora chamar a atenção sobre esse assunto. Vamos conversar então com Josiane Teixeira, que já se encontra aqui. Tudo bem, Josiane? Tudo bom? É um prazer estar recebendo você aqui, já tinha cumprimentado ela. E hoje nós vamos falar de alguns hábitos cotidianos que refletem realmente na qualidade desse idoso. Começa que muitos nem acreditam que estão envelhecendo, né? Quando você chega lá nos seus 50 anos, você parte para os seus 55, aí vai beirando os 60 anos, chegou na terceira idade. Muitas vezes na sua mente você tá jovem ainda, mas tem que ter os cuidados necessários. E aí a gente já começa falando nesse dia de hoje e sobre os cuidados dessas pessoas, né? Isso mesmo, Vanusa. A gente precisa na verdade, iniciar os cuidados cada vez mais precoce, não esperar apenas uma data, uma idade de 60 anos. Devemos começar cada vez mais cedo a procurar uma ajuda, uma orientação médica para que a gente envelheça cada vez mais ativo, saudável e principalmente de forma independente, que eu acredito que é que a grande maioria da gente quer envelhecer de uma forma independente e autônoma. A gente tem uma informação, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o número de pessoas acima de 60 anos de idade será de 2 bilhões até 2050. Quer dizer, obviamente o que a gente vai perceber é que nós vamos ter muitas pessoas idosas e que a gente vai ter muita gente precisando viver com qualidade de vida. E a gente percebe que a insistência dos profissionais que a gente traz aqui para o programa em falar na qualidade de vida, não só da pessoa que está na terceira idade, mas se prevenir, o cuidado com os jovens, para você já chegar próximo da terceira idade com mais qualidade de saúde. E isso é algo que a gente tem plantado muito aqui dentro do Bom Dia, sabe, doutora? E aí a gente chama atenção porque a gente percebe que essas pessoas
muitas no dia a dia estão sozinhas muitas vezes em casa. E com a condição muitas vezes financeira e difícil de se ter no dia a dia, quando você chega na terceira idade, essa condição que no lugar de ser uma condição melhor, porque você passou uma vida inteira trabalhando e você teria a condição de ter qualidade de saúde através do que você lutou e batalhou, muitas vezes quando chega na sua mão é um valor totalmente irrisório, é um valor que não vai te dar essa condição. E aí é o momento da gente lutar, batalhar para pelo menos ter condição de se manter com a qualidade, de poder andar, de poder ir e vir e se defender muitas vezes das situações adversas. E aí a gente chama atenção para essa informação de como a gente pode ajudar essas pessoas da terceira idade e os próprios filhos, os parentes, a dar qualidade de vida para essas pessoas. Justamente, Vanusa, a gente está num processo que na verdade não começou de hoje. Desde os anos 2000 nós tivemos um crescimento populacional com um aumento da expectativa de vida muito grande na nossa população. Então a gente realmente precisa se preparar para o processo de envelhecimento. Isso não é no Piauí, isso não é no Brasil, isso é em todo o mundo. Então nós estamos vivendo essa onda de aumento da expectativa de vida. Só que não é uma questão de você envelhecer apenas, vou fazer 70, 80, 90 anos. Nós queremos e precisamos envelhecer com qualidade de vida, como você bem citou. Então é importante que a gente tenha um processo de alimentação cada vez mais saudável desde o início, que a gente procure realizar exercícios, atividades físicas regulares de uma forma constante, priorizando a nossa saúde do músculo para que a gente tenha menos propensões a quedas, a fraturas. É importante que a gente sim olhe para o calendário vacinal do idoso, que muitas vezes a gente não se preocupa. Quando a criança nasce, a gente se preocupa muito com o calendário vacinal da criancinha, mas ninguém olha para o calendário dos acima de 60 anos. E nós temos vacinações para tentar prevenir formas graves de pneumonia, nós temos vacinação contra herpes zoster, que nós já falamos muito sobre a questão de neuropatias, de dores, que na terceira idade, com o envelhecimento, a gente pode ter uma maior probabilidade de a gente ter essas doenças, uma queda da imunidade em função de imunossenescência. Enfim, nós precisamos se cercar de cuidados e aí alimentação, sono, exercícios físicos, uma consulta médica regular para que a gente tenha um envelhecimento mais ativo e mais saudável. Sem esquecer também, Vanusa, da nossa saúde mental, obviamente. Socialização, terapias cognitivas, a inserção desses idosos cada vez mais dentro da nossa comunidade. Doutora, nós falamos do que é necessário. Eu fico extremamente feliz em ver a doutora aqui batendo e realmente reforçando esses cuidados. E a gente percebe que a humanidade nos últimos tempos, elas têm pensado muito em si. Isso é uma realidade que a gente tem observado e que eu, como comunicadora, não posso estar à frente do vídeo aqui, estar entrando na sua casa sem pedir licença e não poder tocar nesse assunto, porque eu acho que é o dever da gente como comunicador tentar chegar até a casa das pessoas e ajudá-las a entender o que tem que melhorar em nossas vidas. E a doutora, ela está com um projeto muito interessante de arrecadação, tanto de leite, não é isso, doutora? Como também de fraldas. Por que nós estamos falando sobre isso? Às vezes, pela não condição, muitas vezes, que você tem em casa, ou porque você acha que exercício físico é necessário, mas a gente toca muito no assunto de que a alimentação também é. Às vezes, durante uma vida inteira, você não coloca determinadas vitaminas que vêm dos alimentos na sua vida. Você, muitas vezes, não toma do próprio leite. E aí, o que hoje me chama atenção como comunicadora, e eu tenho sido pesquisadora de muitas informações nas redes sociais, e que às vezes eu fico confrontada. E principalmente das informações que chegam sendo mito ou verdade. No final da história, fica todo mundo com medo, é muita informação, muitos não buscam os profissionais e fica aquela coisa, será ou não será? E durante muito tempo eu ouvi as pessoas falarem do leite, do quanto o leite poderia não ser o leite seria inflamatório, o leite não seria bom. E hoje nós precisamos bater nessa tecla, porque se na juventude, antes mesmo da terceira idade, muitos não estão colocando esse alimento na sua nutrição no dia a dia, a gente chama atenção para a terceira idade. Porque quando chega lá no ouvido deles,
eles acabam acreditando, porque quando a gente fala em industrializado, as pessoas trazem tanta informação, às vezes negativa, que a gente precisa falar da importância, inclusive do leite na vida desse idoso, porque nos últimos tempos a gente tem ouvido a pessoa falar, olha, leite inflama, leite não faz bem. E aí, de uma médica, a gente poder conversar sobre isso é importante, porque a gente sabe que dentro dos asilos, dentro da casa de algumas pessoas mais humildes, muitas vezes falta fralda, muitas vezes falta o leite. E aí a gente vê algumas pessoas desinformadas dizendo, mas o leite inflama. A gente precisa falar sobre isso, doutora. Inclusive porque nesse momento a doutora está com um projeto importante e que a gente precisa chegar perto dessas pessoas que precisam dessa alimentação. Até para que elas possam ter mais qualidade de vida no dia a dia e precisam das fraldas. Porque o ser humano ele está muito frio. E a gente não pode deixar isso chegar no coração das pessoas, não é isso, doutora? Com Queria certeza. te deixar à vontade para falar sobre isso. A gente está com uma ação social que, na verdade, é da nossa sociedade, a SBGG Representação Piauí, em conjunto com o programa Ativar a Mente, da Lidiana Albuquerque, que é uma fono também da nossa sociedade. E nós estamos arrecadando para as instituições de longa permanência de idosos. São 2 instituições que vão ser congregadas nesse nosso projeto, justamente em alusão ao Dia Nacional e Internacional do Idoso. Nós vamos fazer essa distribuição no sábado, dia 4/10, para o Abrigo São Lucas, de materiais de higiene, shampoo, condicionador, sabonete, que eles realmente estão precisando da nossa ajuda. E para o Lar das Flores, nós vamos estar distribuindo leite em pó e as fraldas geriátricas, porque a gente precisa sim de uma suplementação de cálcio que vem através desse leite. E é como você falou, Vanusa, nós como sociedade, como comunidade, a gente precisa olhar para o outro. Isso é o que a gente chama de empatia. E a gente, dentro de uma posição de profissional de saúde, precisa ainda mais ter esse cuidado. Então, a SBGG Representação Piauí, junto com o programa Ativar a Mente, vai fazer essas doações no dia 4/10. Então, quem puder estar ajudando, nós estamos com 2 postos de arrecadação na loja JR Construções, que é uma loja de material que está patrocinando lá na Zequinha Freire. E a APCF também é um posto de arrecadação de fraldas, de material de higiene pessoal e de leite em pó. Quem não puder se dirigir a esses locais, nós disponibilizamos o Pix da sociedade, que é o SBGG Piauí por extenso @yahoo.com, onde você vai ver o nome da Flávia Miranda, que é a nossa coordenadora da parte financeira. Então, quem puder doar, quem quiser contribuir para essa causa da nossa sociedade aí, em parceria com a Lidiana Albuquerque, que é a nossa fono, fique à vontade, a instituição agradece. São quase 80 idosos que podem ser beneficiados nessa ação. São 56 lá no Abrigo São Lucas e são 18 idosos no Lar das Flores, que a gente vai estar ajudando esse ano. E, doutora, a gente já sabe que essas pessoas muitas vezes não têm os familiares que marcam visita, muitos até hoje estão esperando seus filhos, estão esperando seus parentes, pessoas que já partiram nessa condição, pelo menos a qualidade de alimentação. E a gente sabe que o leite é necessário para essas pessoas, porque muitas, na verdade, já não estão mais se alimentando de outros alimentos, né, doutora? Tem isso também. Sim, e além da alimentação, Vanusa, a gente vai estar lá fazendo um momento de distração, de socialização. Vamos levar um coffee break para a gente poder fazer essa integração, porque é muito importante também a gente olhar para a parte mental, essa parte da comunidade, da socialização desses idosos que são nessas instituições de longa permanência. Ai, como é bom. Olha, eu fico extremamente feliz e trazer a doutora para cá nos faz também orientar aquelas pessoas também que têm seus idosos em casa, chamar a atenção desses cuidadores sobre a própria questão da alimentação, porque a gente já tem falado bastante aqui sobre exercício, vamos continuar falando, mas assim, se ele não está bem alimentado, se ele não está bem cuidado, a mente dele não vai bem, porque assim, chega uma fase da tua vida que você já não manda mais no seu corpo. Você já não consegue ter mais controle sobre ele. E a gente sabe a quantidade de idosos que já estão com mal de Alzheimer. Muitos estão aí com falta de condição, até muitas vezes, de se alimentar. E a gente precisa dar essa qualidade. Alguns conseguem se exercitar, ainda fazer alguma coisa, outros não. E quem teve uma vida digna, que chega numa terceira idade, ele quer no mínimo
também um pouco dessa dignidade, né? Dignidade, qualidade. Sim. Isso faz parte também do que a gente chama de valorização da pessoa idosa. Muito bom. Né? Representar toda a vivência, tudo que essa pessoa viveu, o que ela carrega dentro de si, todas as suas experiências. Isso é importante, a gente precisa valorizar. Por isso que o Estatuto do Idoso está aí. Como geriatra, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa e que muitas vezes não tem dado tanta atenção ou não tem se importado com o que está acontecendo no dia a dia, porque hoje quem tiver a oportunidade de chegar na terceira idade, com certeza vai precisar de apoio. Deixa uma mensagem. É muito importante que a gente encare o nosso envelhecimento não como o futuro, mas como o presente, porque nós já estamos passando por essa fase. Nós precisamos chegar bem no nosso envelhecimento. Então, alimente-se bem, se possível, faça exercícios regulares, procure uma avaliação médica para diagnóstico de doenças crônicas cada vez mais precoces, como hipertensão, como diabetes. Vamos cuidar da nossa saúde mental, tentar terapias em grupo, esses exercícios de comunidade, essas academias das pracinhas que tem, aulas de dança que são disponibilizadas também em alguns bairros, para que a gente tenha cada vez mais uma socialização, um envelhecimento ativo e um envelhecimento com independência e com autonomia. Muito obrigada pela sua presença, as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês e mais uma vez só reforçar que dia que vai acontecer essa ação. Nossa ação vai ser no dia 4/10, nós vamos estar presencialmente lá no Abrigo São Lucas e no Lar das Flores. Então quem puder fazer essas doações até o dia 3, que é dia 4 já vai ser o dia da entrega desses materiais para as instituições, e quem puder seguir também a nossa sociedade SBGG Piauí, no Instagram @SBGGPI. Pode estar acompanhando os eventos que nós vamos fazer, as atividades científicas, atividades em comunidade. Obrigada, tá, doutora? A gente que agradece. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Obrigada. Fique à vontade aí. Gente, depois da gente ter conversado com a doutora, a gente chama atenção mais uma vez. Inclusive, gente, a gente vê muitas pessoas, professores, que de forma voluntária acabam indo para as ruas, acabam indo para as praças. Aproveita essa data, vão lá também, marcando presença nesse local. De repente, a gente sabe que tem pessoas da terceira idade que não podem se levantar, estão sentadinhos, mas estão ali com os bracinhos. Bora alegrar esse ambiente. Então, tem muito professor de exercício físico, tem muitos fisioterapeutas, por mais que esses abrigos já tenham seus profissionais, quanto mais melhor. Vá lá, visite-os, né? Leve um momento de descontração, leve a palavra para eles também, leve um abraço, vá visitar, busque saber que muitas vezes o que a pessoa precisa é pelo menos um minutinho de uma conversa, de um bom papo. Nós podemos fazer isso também. Então, a gente quer parabenizar aí as doutoras, parabenizar a Josiane Teixeira, todos aqueles que estão vestindo a camisa, tá bom?